Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, mais uma videoaula e hoje de matemática. Na semana passada, a gente começou a estudar sobre a área e a gente aprendeu sobre o hectare, lembra? E aí tinha ficado alguns exercícios pendentes na terça-feira passada e hoje a gente vai concluir e fazer mais alguns, né? Então, a gente estava vendo sobre o sítio da Mariana e antes da gente terminar sobre esse probleminha, a gente tinha ficado pendente a área do Paraná. Vocês conseguiram abrir no aplicativo? Então, aquele dia o aplicativo não abriu, hoje ele abriu para mim, e ele mostrou que o Paraná tem uma área, assim, vamos arredondar, não vamos pôr os quebrados, tá bom? Ele tem vírgula ali no número, vamos colocar ele igual está aqui os outros números. Então, 199.305. Se você pôs a vírgula, não tem problema. Mas vamos usar aqui quilômetros quadrados. Eu vou usar o número arredondado para ficar mais fácil depois das contas, né? Compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas de Amazonas e Sergipe. O que você pode concluir? Bom, a diferença é maior ou menor? Nosso estado ele é menor do que essa diferença? Sim. Então, coloque aí, né? Nosso estado, né? A área do nosso estado é menor do que a diferença entre Amazonas e Sergipe. Letra B. Escreva por extenso a área do seu estado em quilômetros quadrados. Então, 199.305 quilômetros quadrados. Escreva por extenso aqui, tá bom? Aqui vocês tinham que transformar em hectare, né? Então, eu vou pegar a folha da aula passada. Deixa eu usar essa parte aqui que tá mais fácil. O nosso estado, então, tem 199.305 quilômetros. Eu quero transformar em hectare. Eu vou fazer o quê? Multiplica por 100. Então, acrescenta 2 zeros. Aqui e aqui. Qual que ficou, então, a área do nosso estado em hectare? 19.930.500 hectares. Esse ficou o nosso estado em hectares, tá bom? Eu usei arredondados, gente. Se vocês não conseguiram abrir e pegaram de algum site, tudo bem, é o valor aproximado, tá bom? E se você pôs os quebrados também, não tem problema nenhum, só coloca certinho aqui. Bom, então na aula passada a gente estava resolvendo o sítio da Mariana. Ela comprou um sítio de 2 hectares, vai 9.000 com mata nativa, 2.000 para fazer as casas, não. Bom? Então, para essa atividade, a gente vai usar lápis de cor, a próxima atividade. A gente descobriu que a área é 20.000 metros quadrados. Para essa atividade próxima, a gente vai usar lápis de cor. Então, a gente vai representar na malha quadriculada a seguir as áreas que a Mariana tem no sítio, certo? Terá no sítio, né, que ela vai comprar. Seguindo a legenda de cores. Cada quadradinho desse vale 100 metros quadrados. Tá bom? Bom, se vale 100 metros quadrados, a gente viu que é 20.000. Aí ela deu umas coisas que ela vai fazer. Deixa eu pegar as cores aqui. Vermelho. Casas e áreas de lazer. Quanto que ela vai usar para casas e áreas de lazer? Ela vai usar 2.000 metros quadrados para fazer área e lazer. Então, bom, se ela vai usar 2.000 metros quadrados, ela tem 20.000 no total. Cada um vale 100.000. Quantos quadradinhos de vermelho a gente tem que pintar? 20 quadradinhos. Então, vocês podem pintar tanto aqui, tá? Então, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro que tem 10. Então, aqui tem 10, tem 20. Então, isso aqui representa as casas e a área de lazer. Nossa, gente. Que feio, hein? Vocês pintem melhorzinho, tá bom? Que eu pinto muito feio. Mata nativa. Claro, a gente tem que fazer a conta, né? Senão a gente não vai saber. Então, ó, o sítio tem 20.000 metros quadrados.
Desses 20 mil, 9 mil é para a mata nativa. 2 mil, está falando de metros quadrados, é casas e área de lazer. O restante será dividido entre plantações. Então, a gente precisa saber quanto que vai sobrar, certo? Pra gente poder ver. Tudo isso aqui, ó, plantação, pomar e hortaliça é o que vai sobrar. Então, de mata nativa, 9 mil metros quadrados de mata nativa, de verde. Se o sítio tem 20 mil, cada quadradinho desse vale 100, quantos quadradinhos a gente tem que pintar de verde? 90. Então, vamos pintar para cá, que ela vai deixar a mata nativa mais distante. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, tudo isso aqui do sítio dela vai ser mata nativa. Professora, por que 90? Gente, ó, 9 mil metros quadrados. Cada quadradinho vale 100. Faz a conta aí. Divide esse número por 100, né? Que é o metro aqui. Ah, gente, pinta bonitinho. Tô pintando feio. Então, 90 quadradinhos representa a mata nativa. Vocês caprichem, quero ver bonito. Plantação de flores, pomar e hortaliça. Agora a gente tem que fazer a conta. 20 mil. Ela já usou 9 e usou 2. Então, isso dá 11. Então, 20 mil menos 11 mil, que foi o que sobrou. Vamos ver para cada um quanto que vai dar. Sobrou o quê? 9 mil metros quadrados para plantação, pomar e hortaliça. Cada um tem uma cor. Então, se a gente vai dividir em 3, né? Quanto que é para cada quadradinho, então? 9 mil divididos por 3 aqui vai dar 3 mil. E como cada quadradinho vale 100, 30 quadradinhos de cada um. Então, eu vou pegar o azul, o roxo. Isso aqui é roxo, gente? Ou azul escuro? Acho que é azul escuro, né? Usa as cores que vocês têm aí. E laranja. Achei um roxinho para diferenciar do azul. Então, pomar. 30 de pomar. 1, 2, 3. Por que 30, professor? Porque a gente dividiu esse 9 mil em 3 coisinhas, né? Que ela vai fazer diferentes. E aí, cada um vale 100 metros quadrados. Deu 30. 30 de pomar. Credo. Ah, eu pulei a plantação de flores. 30 para plantação de flores. De azul. Vai esse azul mesmo. Que horrível. E 30 para as hortaliças. Jesus. Que feio. Por favor, caprichem, tá? Não façam igual a sua professora. Eu tô fazendo rápido para ela não ficar longa. Desculpa. Bom, então, galerinha, essa ficou a divisão, tá bom? Do terreno dela. Quantos sítios iguais ao de Mariana são necessários para completar 1 quilômetro quadrado? Bom, o sítio dela tem 2 hectares, que é igual a 20 mil metros quadrados. Então, a gente vai transformar esse sítio. Então, assim, ó. Quantas vezes o sítio da Mariana cabe em 100 hectares? 100 hectares é quanto? A gente tem que lembrar, pessoal, ó. 100 hectares é igual a 1 quilômetro quadrado. 100 hectares é igual a 1 quilômetro quadrado. Ok? O sítio dela tem 2 hectares. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dividir esse 100 por 2, certo? E aí, a gente vai ter a nossa resposta, para a gente saber quantos sítios, né? Porque o sítio dela tem só 2 hectares.
E 1 km² é igual a 100. Nossa, vocês não estão enxergando a conta que eu tô fazendo. 100 hectares é igual a 1 km². O sítio dela tem 2. Então, a gente divide 100 por 2, a gente vai ter o quê? 50. Então, são necessários 50, escreva aqui, né? Faça a continha ali. 50 sítios para a gente ter 1 km². Ok? Então, são necessários 50 sítios para completar 1 km². Muito bem. Então, agora a gente vai fazer aqui o exercício número 6. Tudo bem até aqui? Deu para entender? A gente tem que saber de cabeça essas medidas, tá bom? Antônio e Francisco compraram juntos um terreno. Cada um fez um desenho, só que vocês não estão enxergando. Cada um fez um desenho mostrando o que gostariam de ter no terreno. Então, o Antônio colocou aqui piscina, casinha, enfim. E o Francisco também. Observe os dois desenhos e escreva um pequeno texto dizendo em que eles se parecem e em que são diferentes. Bom, então eles são diferentes na forma, né, de distribuição da casa, da piscina. O que mais que eles são diferentes? Um tem quadra esportiva, o outro não. Um tem horta, o outro não tem. Essas são as diferenças, tá? As semelhanças, pessoal. Primeiro que os dois terrenos têm o mesmo formato, ó. São quadrados. Os dois terrenos têm essa mesma forma, tá bom? Então, eles são iguais no formato e são iguais em que mais? O que vocês conseguem observar? São iguais nas medidas, ó. 1 quilômetro não é igual a 1000 metros? 1000 metros igual a 1 quilômetro. Até aí vocês sabem. Se a gente multiplica 1000 por 1000, a gente vai ter 1 milhão de metros quadrados. 1 quilômetro mais 1 quilômetro, a gente vai ter 1 km² aqui. 1 milhão de metros quadrados é igual a 1 km². Então, eles são iguais em quê? Eles têm a área do terreno é igual. Não difere. A única diferença da área do terreno, as medidas são iguais dos terrenos. A única diferença é que um está em metro quadrado e o outro está em quilômetro, tá bom? Mas a área do terreno é a mesma, tá bom? Muito bem. Então, aqui na minha sugestão é que eles têm o mesmo formato, então vocês podem escrever, né? Os dois têm uma casa, piscina, tem árvores. Em uns dos desenhos a piscina é maior, então um tem a piscina maior que o outro. Em um desenho tem uma horta, o outro não tem. E um deles tem quadra, o outro não. Um deles tem aproximadamente 1/4 do terreno ocupado por árvores e o outro tem a metade do terreno ocupado, 1/4 do terreno. Se a gente dividir em 4, ó, 1/4 é ocupado por árvores, e aqui quase a metade do terreno é ocupado por árvores. As medidas em um deles estão em quilômetros e o outro estão em metros. E a área do terreno em um desenho está em metro e no outro em quilômetro, tá? Então, essas são as diferenças e as semelhanças que vocês podem escrever. Continuando, então, a nossa aula, nosso exercício aqui. Letra B. Antônio e Francisco calcularam corretamente a área do terreno? Veja a página anterior e complete a frase. Então, eu meio que já fiz, né? 1 km² é igual a 1 milhão de metros quadrados, tá? No desenho de Francisco, metade do terreno foi prevista para mata nativa. A gente viu aqui, metade do terreno dele. Quantos metros quadrados tem a área da mata? E a quantos quilômetros quadrados essa área corresponde? Então, a gente tem que anotar. Se a área dele tem 1 km², no caso tem 1 km², ou seja, tem 1000 metros, vamos supor, né? Se ele tem que pensar, a gente tem que pensar a metade. Na verdade, 1 milhão de metros.
Qual que é a metade de 1 milhão de metros? Qual a metade de 1 milhão? 500, né? Então, 500 metros quadrados. Professora, mas aqui tá em quilômetro. Tá, mas essa aqui é a mesma coisa, não é? Só que vocês não estão enxergando, né? Esse daqui é a mesma coisa disso aqui. O sítio do Francisco está em quilômetros quadrados. Mas aqui ele pede para quantos metros quadrados, tá bom? Então a pergunta foi em metros. Então a gente usou a informação que a gente já sabia, que é 1 milhão de metros quadrados, e a gente divide isso por 2 para descobrir a metade, que é igual a 500 metros quadrados. Agora a metade de metro quadrado é a metade de 1 quilômetro quadrado. Bom, a gente tem 1 quilômetro quadrado, certo? 1 quilômetro quadrado. A metade disso pode ser 0,5 quilômetros quadrados, ou também a gente pode representar em fração, ó, meio quilômetro quadrado, tá? Por quê? Aqui o sítio do Francisco tá em quilômetro. Então, se a gente for dividir 1 quilômetro quadrado no meio, vai dar quanto? 0,5, meio quilômetro. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Letra D. Marque X nas respostas corretas. A área da mata nativa no esboço do Antônio é menos de 1/4 do terreno? Então, do Antônio. Antônio. Aqui, mata nativa. Isso, é um pouquinho, ó. Tudo bem que eu dividi meio torto, né? Mas ele não completa todo 1/4. Então, um pouquinho menos de 1/4. Sim. Marca X. Menos da metade do terreno? Sim, porque não é metade do terreno. Então, é bem menos da metade do terreno. Sim. Aproximadamente metade da mata do esboço de Francisco? O que vocês acham? A mata de Francisco tá aqui. A mata do Antônio é a metade dele? Um pouquinho menos, né? Sim, também. Quantos hectares tem esse terreno? Olha que pergunta interessante. Quantos hectares tem esse terreno? Bom, tem 1 quilômetro quadrado. A gente já viu que 1 quilômetro quadrado tem quantos hectares? 100. Então, a área do terreno é de quantos hectares? 100 hectares. Tudo bem? Esses 3 terrenos, localizados na mesma rua, estão à venda em uma imobiliária. Então, aqui tem esse terreno, a rodovia, esse terreno e esse terreno, tá? Cada metro quadrado do terreno custa R$10. Então, 1 metro quadrado é igual a R$10. Preste atenção nesse exercício. Quanto custa o terreno mais caro? Então, a gente precisa saber a área desse terreno, para a gente saber qual que é mais barato, qual que é mais caro. Então, como a gente calcula a área? A gente multiplica os lados, né? 60 vezes 80. Dá quanto? Pode fazer a conta aqui, tá? Mas eu sei de cabeça, dá 4.800 metros quadrados aqui. 160 vezes 30 dá 4.800 metros quadrados. 40 vezes 120, que é vezes, né, gente? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4.800 metros quadrados. Opa! Então, quanto custa o terreno mais caro? Os 3 terrenos têm a mesma área, então eles custam o quê? O mesmo preço. A resposta aqui. Os 3 custam o mesmo preço, tá bom? Letra B. Se alguém comprar os 3 terrenos, terá mais ou menos de 1 hectare? Bom, a gente tem 4.800 metros quadrados. Quantos metros quadrados tem um hectare, gente? O hectare tem 10.000. Cada terreno desse tem 4.000. A pessoa comprou 3, então a gente multiplica por 3, certo? Quanto que dá isso? Dá 14.400 metros quadrados.
Tudo isso que eu tô fazendo aqui, mas vocês podem fazer a conta de multiplicação, tá bom? Para ver se tá batendo o resultado. Então, se a pessoa comprar os 3 terrenos, ela vai ter 14.400 metros quadrados. Quanto que é um hectare? Um hectare tem quantos metros quadrados? 10 mil. Então, a pessoa que comprar os 3 vai ter mais ou vai ter menos? Vai ter mais. Então, a resposta é ter mais que 1 hectare. Tá bom? Turminha, nossa aula termina por aqui. Hoje foi um pouquinho menor também, né? Fizemos só 2 páginas, mas bastante atividade. Para terminar essa aula, eu vou pedir para vocês... Acharam que ia terminar só assim, né? Facinho. Página 40 do CA de tarefinha para vocês fazerem, para fixar melhor esse conteúdo de hectare, metro quadrado. Na hora que vocês forem fazer, talvez possam surgir dúvidas, né? E aí é importante você ir anotando as suas dúvidas para a gente tirar na aula ao vivo, tá bom? Então, a gente termina por aqui. Faça lá a página 60. Opa, 60 não. 40 do CA, que tem a ver com esse assunto como tarefinha de hoje, tá bom, pessoal? E a gente termina por aqui e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e bom restante de semana aí para vocês.